Olá! Hoje eu pretendo aprofundar um pouquinho mais o assunto a respeito daquilo que nós entendemos como paradigma. O que é um paradigma? É a forma pela qual nós percebemos, entendemos e vemos o mundo que está à nossa volta. É a visão de mundo, a compreensão do mundo. Evidentemente que para qualquer pessoa, as crenças que embasam a visão de mundo. É a partir disso que nós compreendemos que é uma visão de mundo. Então, veja, nós temos um paradigma vigente e estamos vivendo um movimento de transição. E não é recente. O paradigma vigente, que é o que mais está, é o paradigma materialista. A visão do mundo materialista é chancelado por tudo que nós temos aí, essa visão materialista. Ela vem, essa visão materialista, também chamado de paradigma cartesiano-newtoniano. Por quê? Os dois grandes precursores desse movimento foi René Descartes e Isaac Newton. Deram início a esse movimento e sim, a humanidade cresceu bastante, a ciência se desenvolveu e muito do que nós temos aqui hoje se deve ao crescimento que veio a partir disso. Só que no início do século XX, nas primeiras 3 décadas ali do século XX, surgiu aquilo que nós chamamos de um paradigma quântico, que foi uma mudança a partir do entendimento que as coisas são um pouco diferentes do que até então era dito da forma como era. Esse paradigma quântico ou sistêmico, ele vem sendo colocado e vem sendo rechaçado pelo que nós temos hoje como instituições aí. Há muito tempo há uma briga. E essa transição toda que nós, como humanidade, estamos vivendo, tem a ver, inclusive, com essa visão de mundo. Você já tinha noção disso? De que isso acontece por conta disso? E olha como é interessante tudo isso. Então, um paradigma, para mim, para você, para qualquer pessoa, da onde que ele vem? Ele vem daquilo que nós podemos chamar de um conhecimento, vem dos nossos pais, daquelas instituições que nos educam, vamos colocar assim. Primeiro nossos pais, depois escola, governo, as religiões, porque o que embasa essa visão de mundo é quase que dogmático. Tudo aquilo que se fala diferente ou contra essa visão de mundo, esse dogma, é visto ou rechaçado. Costumam chamar de negacionista. Hoje é um termo que está bem comum aí. Toda pessoa que pensa fora do rebanho, vamos dizer assim, é visto como negacionista. E veja, todas essas instituições nos educam e nos colocam dentro de um paradigma. Todos nós estamos. Isso não é demérito a ninguém. O que Descartes fez lá atrás, é evidente que a partir do momento que entrou, sim, é um grande filósofo, um grande matemático, sim, tem o seu nome na história e sempre terá. Ele, a partir do movimento que ele fez, ele separou, saiu de um mundo, eu diria assim, quase que de uma idade média, né, em que nós tínhamos governo e religião. Então, eram só esses dois grandes aspectos que determinavam como nossa vida era e como tudo isso acontecia. E ele separou. A partir do momento que cogito ergo sum, penso, logo existo, que ele falou, ele separou as duas matérias, matéria e mente, a res cogitans e resistência, que ele colocava dessa forma. Isso tudo é do latim.
A ideia, inclusive, é falar de uma forma um pouquinho mais profunda, só que não estou dando aulinha no sentido de transformar isso em algo de cátedra. Mas ainda assim é importante que entendamos da onde que vem o que vem. Então tudo que nós temos aqui hoje, esse individualismo exacerbado, essa competição, essa luta toda, ela vem desse pensamento materialista, aonde tinha algumas bases que sustentavam esse pensamento racionalista. E quando ele separa, desaparece praticamente aquilo que nós podemos entender como espírito para ele, dentro da visão materialista, do cientista que vem embasado com isso, daí que a gente começa a compreender por que tantos cientistas não são espiritualizados, vamos colocar assim, avessos a qualquer tipo, às vezes, de religião, inclusive. Apesar de que as religiões, elas seguem dogmas, já é uma outra história, mas isso é um outro vídeo, não vou falar e não vou entrar nesse mérito aqui. Quando Descartes separa espírito daquilo que ele entende como esses dois grandes aspectos desse dualismo mente e matéria, ele diz, essa questão de espírito e tudo mais, deixa lá para as religiões se resolverem com isso. Então, a partir disso, o cientista, ele faz questão, inclusive, de não ser visto como alguém que vai pensar em misticismo ou qualquer coisa que valha. Então, isso é muito interessante. E aí se compreende por que tanto cientista não é espiritualizado. Aí, então, tem alguns aspectos, evidentemente, que sustentam esse paradigma, essas crenças que embasam o sistema vigente, que está em processo de transição. E aí é uma grande luta. A gente vê setores da própria ciência e tudo mais lutando de forma aguerrida a que se mantenha o status quo vigente, para que não mude, para que não transforme, porque tem a ver com poder. Tudo isso tem a ver com poder. Então, eu vou pegar um auxílio aqui. Além desse aspecto da dualidade, que tem a ver com mente e corpo e mente, né? Então tudo a gente pode pensar em corpo e mente, nós e os outros, o homem e a natureza. Então há uma visão dicotômica da realidade. Tudo separado. E se entende sim que eu sou eu, você é você. Nós estamos separados. Assim como eu estou separado da natureza, como estou separado dos animais, como isso permitiu que esta visão de mundo fizesse da forma como nós exploramos tudo. Exploramos a natureza, exploramos em nosso benefício. E aí sim, também dá para entender que há você e eu, o outro e você, também existe o bem e o mal. Alguém que faça coisas boas para mim está ligado ao bem, alguém que vai fazer algo mal vai ser do mal. Então bem e mal, separados. Quando na verdade existe aspectos que estão ligados à tradução. Eu mexo bastante as mãos, isso é o lado italiano da família, então a gente fala bastante com as mãos. E se eu estivesse de pé, eu também estaria me movimentando, né? Então faz parte. Além desse aspecto do dualismo, é redutor. Como assim redutor? Ele passa a entender que tudo vai diminuindo até chegar lá no átomo, mesmo que a gente entenda que tem as suas particularidades, mesmo o átomo. Então a gente vai pensar quarks, prótons, nêutrons, átomo, que vai formar moléculas, que vai formar tecidos, enfim. Há esse reducionismo científico, se fala inclusive isso, e é ali que termina e acabou. E inicia tudo a partir disso também. Não há nada além disso. Qualquer coisa, o que a gente poderia chamar de um epifenômeno hoje, seria entendido como uma extensão da matéria, uma característica até anômala da matéria,
né? Mecanicista, então, que ele segue, tudo teria como se fosse, imaginemos um mecanismo de um relógio, uma doença, qualquer coisa. Então há uma pecinha estragada, há uma determinada coisa que você vai lá e troca, esse relógio volta a funcionar, a pessoa vai sarar, né? Então esse aspecto mecanicista, eu faço determinadas coisas e movo uma peça, qualquer coisa ali e terá uma melhora. Eu dou remédio X para curar a doença tal. Então, é uma visão eminentemente materialista. Materialista. Não há vida após a morte, não há nada. Ah, isso aí é coisa para religião. Tá, deixa para lá. Dentro dessa visão de mundo. E aí veio o paradigma sistêmico, como eu disse, tem a ver com os estudos de Heisenberg, evidentemente Einstein também. É um relativismo quântico que surgiu então lá no início do século XX. E tem um experimento fundamental que é o experimento da dupla fenda. Se você tiver curiosidade, o YouTube tem vários vídeos a respeito do experimento da dupla fenda, fantástico, vale a pena. E a partir disso começa, se você nunca pensou, nunca assistiu nada como isso, vai começar a te dar alguns cliques e um start e talvez um despertar. Porque muda a visão de mundo a partir do momento que a gente pensa que um elétron projetado por duas aberturas, ele pode ser ora partícula, ora onda. E essa mudança, esse entendimento, ele não foge daquilo como a gente compreende, inclusive o chamado criacionismo, ou que a própria ciência chama de Big Bang. O grande início, o grande start dessa grande onda de vida que formou tudo aquilo que a gente tem à nossa volta, o que a gente entende como universo, matéria, tudo. Porque tudo é uma onda eletromagnética, tudo é energia no fim das contas. E esse é um coeficiente que entra a mais aí nesse setor. E veja, dentro da visão materialista, não há fenômeno não local. O que é isso, fenômeno não local? Um exemplinho. Tem uma mãe que está, por exemplo, aqui no Brasil e o seu filho está lá na Europa. Acontece algo com esse filho lá e imediatamente, quem sabe, essa mãe vem a sentir que algo diferente aconteceu com esse filho lá. E aí, como assim? Não havia materialmente nada que conectasse a mãe a esse filho. E sim, há um sentimento, há uma conexão que vai além da matéria. E aí começa a bugar essa visão materialista da coisa. Como assim? Braden coloca também de alguns experimentos que foram feitos com células de defesa. Foi tirado sangue lá e feito o experimento em Greg Braden. Colocado em salas separadas, tudo aquilo que se fazia com aquela amostra de sangue aqui, a outra sinalizava. E eles foram colocando e ampliando a distância, inclusive, que primeiro foi numa sala e noutra sala. Imediatamente era mexido aqui, tinha uma resposta lá. E eles foram ampliando essa distância e lá pelas tantas eles pararam porque percebiam que acontecia no mesmo instante. Qualquer evento que acontecesse com uma amostra aqui, acontecia com a outra amostra lá. Então a gente fala assim de universo não local, um efeito não local. Independente de algo físico ali presente. Então a gente começa já a entender aquilo que poderíamos chamar de fenômenos psis ou epigenéticos, que vão além da matéria, que tem a ver com o que é que esse ambiente permite que vá acontecer. Então já ampliou enormemente a visão de mundo. E tudo
E muitos dos vídeos que a gente, de muitas pessoas que estão vindo à internet, estão falando que o pensamento é capaz, o segredo é um fenômeno que surgiu, o segredo a respeito da sua intenção, ela vai interferir na matéria, e isso se entende na ciência hoje, inclusive, a intenção do pesquisador altera o objeto pesquisado. E altera mesmo. Por isso que às vezes experimentos feitos por cientistas diferentes em outras partes replicam e têm resultados distintos porque tem a ver com as crenças do pesquisador. Veja, não é, portanto, só o pensamento positivo que vai ter um resultado. Esse pensamento ele se dá a origem de uma crença, é uma crença que embasa, a crença que embasa a visão materialista, a crença que embasa a visão sistêmica ou quântica. É uma crença baseada em verdades, pelo menos fragmentos de verdade, porque a verdade ela sempre vai se ampliando. E aí então, dentro da visão sistêmica, não há eu e o outro, nós separados. Nós sempre estamos conectados de alguma forma, como se fios invisíveis nos conectassem a todos. Daí que veio o Rupert Sheldrake falar do campo quântico. Esse campo que permite que as constelações sistêmicas aconteçam, o trabalho de constelação familiar, constelação de estrutura, não importa. Por quê? É através dessa mecânica quântica, desse entendimento que tudo está conectado, tudo está interligado. Não é essa questão da separação. Então, tudo aquilo que, esse adoecimento que a nossa sociedade moderna ela apresenta, a gente começa a compreender que eu desejar o mal ou achar que o outro é o mal e aqui tem o bem e tal, não há esta questão de separação. Em algum momento você terá que entrar em contato com aquilo e aquilo terá que ser resolvido. Então, a grande conexão que acontece dentro desse paradigma quântico chama-se consciência. É a partir desse despertar de consciência é que se consegue evoluir. É a partir dessa clareza, dessa expansão. E aí cada vez que você vai expandindo, vai despertando para essa visão de mundo, você vai compreendendo que essa visão, ela cresce. Com licença. E aí você entende que não há essa questão de separação. E vai muito além da matéria, não vai chegar lá no quark, nos prótons, nos elétrons. O experimento da dupla fenda mostrou que ora é onda e ora é partícula. O nosso pensamento é uma onda e ele provoca mudanças, principalmente quando uma crença sustenta um pensamento que vai gerar emoções e sentimentos. Essas emoções e sentimentos é que vão gerar aquilo que nós chamamos de realidade. Então, antes que essa realidade se altere, há que se mudar as crenças que embasam o pensamento, que vão embasar emoções e sentimentos, que vão dar origem a uma nova realidade. Então, os milhares de vídeos de pessoas que estão manifestando coisas incríveis, e a gente tem um monte de exemplos aí na internet, no YouTube mesmo, elas estão embasadas nessa mecânica quântica, nessa visão do mundo sistêmica. Quando a gente entende que tudo está conectado, tudo é uma onda só, que iniciou lá no Big Bang. Naquele primeiro bloco de energia, e entenda da forma como queira. Então esse universo em expansão que nós vivemos, e você, se conectado a esta onda, você entra dentro dessa expansão também. Óbvio, cada um de nós, fragmento desta onda, por isso que filhos de,
nós somos pequenos deuses a partir dessa origem, filhos de, portanto. Nós somos pequenos criadores ou co-criadores. E aí, para a visão mecanicista não havia livre-arbítrio. Para a visão quântica existe livre-arbítrio. Você pode escolher. Você, a partir do movimento ou do momento em que você expande a sua consciência, você começa a alterar suas crenças e com isso você começa a alterar o seu resultado. Então a intenção desse vídeo, que ficou um pouquinho longo, é entender da onde vem uma coisa e da onde vem outra coisa. Essa compreensão vai permitir que você expanda a sua visão de mundo. Você individualmente hoje é capaz e você pode expandir a sua visão de mundo. Aquilo que você começa a determinar. Então comece a cunhar para você mesmo crenças que são ilimitadas, que trabalhem junto com essa expansão. Então não é só uma evolução passo a passo. Essa evolução ela pode dar saltos. Então aquilo que talvez a sua família experimentou, vivenciou, seguindo um padrão, às vezes geração após geração, na sua geração você pode dar um grande salto de evolução. É um salto, coisa que dentro da visão materialista não era possível. Hoje é possível, dentro dessa visão alargadora, visão sistêmica, visão expansiva. Ela permite que você dê esse salto. E aí sim, esses fenômenos psi que vão além da matéria, que vão além daquilo que eu posso tocar, penso, logo existo, eu vou muito além desse penso. Para que esse pensamento surgir-se, há que ter uma crença por trás dele, que vai sustentar esse pensamento, que vai gerar uma emoção ou sentimento, que vai gerar uma realidade distinta. Aí começa a se compreender porque irmãos, pessoas da mesma família e tudo mais, têm resultados de vida muito diferentes. E a luta que o sistema vive hoje, não há onde essa luta, ela aparece na Terra inteira. A gente vê isso em todos os lugares, essa questão da luta, que parte disso visa manter o status quo, manter aquilo que existia. Até então, é coisa de pelo menos 300 anos. E essa mudança ela está acontecendo gradualmente. Eu sou uma pessoa de fé, e fé inclusive embasa muito disso, que sim, nós vamos evoluir independente de... É como com uma onda que vem crescendo. Depois que você compreende, depois que você percebe, depois que você já entende algo, não há como voltar atrás ao antigo paradigma. Tem uma história de um rei. Ele era cego. E aí diziam que o reino dele era incrível, fantástico e tal, e ele era uma pessoa bondosa, uma pessoa caridosa e tudo mais, um bom rei. E diziam que sim, a filha dele, a princesa, era uma pessoa maravilhosa, que a rainha era uma pessoa também incrível. E sim, ele acreditava em tudo isso, mas ele estava limitado dentro daquilo que ele podia, porque ele não via nada, ele só ouvia as coisas que diziam que chegava até ele. E um belo dia bate um viajante à porta do palácio e pede pouso. E ele, como era um rei bondoso, sim, mandou recolher o viajante e tal, e no dia seguinte, ao se despedir, esse viajante chegou e falou: o senhor, em agradecimento, pelo acolhimento, pelo pouso, o senhor pode me pedir o que quiser. Eu sou o rei, você é capaz de me dar o quê? Mesmo um rei, respondeu ele, tem condições de pedir algo aí, tem algum desejo, alguma coisa assim. Aí o rei falou, meio não acreditando, mas tá, já que você está dizendo isso,
eu gostaria de ver. Eu quero que meus olhos se abram e eu passo a enxergar. E sim, esse viajante falou: a sua vontade lhe seja feita. E quando o rei começou aos poucos, começou a perceber vultos, começou a enxergar coisas, ele já viu à distância aquele viajante indo. E sim, os olhos se abriram e ele viu. E a partir do momento que ele começou a ver, o palácio era incrível, de fato, a rainha era aquela pessoa que tinham dito a ele, a princesa também, e ele saiu com aquele desejo de conhecer o seu reino, conhecer as pessoas, de ver as coisas. E aí ele percebeu que estavam conduzindo ele para determinados lugares e tal. Ele falou: não, eu quero ir a toda parte, eu quero conhecer a toda a gente. E aí ele se entristeceu porque ele viu que havia pobreza, que havia doença, que havia lugares onde havia também miséria, dor e sofrimento. E aí ele voltou entristecido para o palácio e falou: puxa, eu era mais feliz, eu não sabia que existiam tudo isso. E aí, inclusive, ele deixou de ser aquele rei sorridente, expansivo como era, porque ele viu a gravidade de muitas coisas que havia no seu reino. Passado muito tempo, eis que bate à porta do palácio novamente aquele mesmo viajante. E o rei já esperou, ansioso pelo amanhecer, e no dia seguinte lá chega esse viajante e fala: meu rei, o desejo que você quiser, eu posso realizar. Aí o rei falou: bom, eu quero deixar de enxergar novamente, eu era mais feliz antes do jeito que era. Aí o viajante falou: ok, eu até posso fazer isso, mas de que adianta? Aquilo que você tomou consciência, não há mais como tirar daí. E aí o rei, entristecido, seguiu a vida e falou: quem sabe então eu possa começar a mudar alguma coisa aqui. O que eu quero dizer com essa pequena história? Que quando você amplia a sua consciência, quando você amplia a sua visão de mundo, não há como voltar atrás. E essa é a luta que nós estamos vivendo, esse movimento de transição. É um movimento, sim, espiritual. Nós precisamos acordar para isso. Eu não estou mais hoje ligado à religião XYZ, mas hoje eu me sinto a pessoa muito mais espiritualizada do que qualquer momento antes em minha vida. E é evidente que há essa grande luz que nos anima, o grande Deus que deu origem a tudo isso, sim, é grande e ele continua, é supremo, essa grande onda da qual nós somos oriundos, filhos de, nós estamos aqui para propagar, para expandir, e expandir via consciência, tornar isso aqui um lugar fantástico, e isso é possível. E aí a luta com o sistema que existe hoje aqui, para que não haja essa expansão. Esse é o grande embate. Ainda há dor e sofrimento nesse movimento de transição. Por isso eu sou uma pessoa de fé, que quando a coisa toda fica muito mais negra, é porque a aurora está a despertar. Tá bom? Se você gostou, curta, compartilha e me siga. E um grande abraço e fique na paz.